Ela confessou-me: os meus sentimentos por ti são reais, apenas não são do tipo amoroso. As amigas dela elogiaram a sua honestidade crua. A minha resposta calma foi apenas: agradeço a transparência. O que não lhe disse foi que estava a planear pedi-la em casamento daqui a 3 semanas, e que aquela única frase me tinha acabado de salvar de cometer o maior erro da minha vida. Às vezes o universo protege-nos das formas mais inesperadas. Estava a rever relatórios trimestrais no nosso escritório partilhado em casa numa terça-feira à noite quando a Âmbar interrompeu o meu trabalho com o que era claramente um discurso ensaiado sobre ter sentimentos reais, mas não do tipo amoroso. Sou consultor financeiro, por isso processo informação com a mesma precisão analítica que uso para carteiras de clientes, e as palavras dela atingiram-me como uma auditoria abrangente que revela problemas estruturais massivos. Tiago, preciso de ser completamente honesta contigo sobre uma coisa, começou ela, parada na porta como se estivesse a fazer uma apresentação ao conselho de administração. Os meus sentimentos por ti são absolutamente reais e profundos, apenas não são do tipo amor romântico. Preocupo-me contigo mais do que com quase qualquer pessoa na minha vida, mas apercebi-me de que não estou apaixonada por ti da forma que mereces. Levantei o olhar das minhas folhas de cálculo, observando o rosto dela enquanto continuava. Acho que temos algo bonito e autêntico, mas preciso de ser transparente sobre o que posso realmente oferecer emocionalmente. A palavra transparente pareceu-me particularmente irônica, considerando que ela tinha estado a viver no nosso loft no centro há 2 anos enquanto eu pagava a maior parte da renda, planeava o nosso futuro, e aparentemente me apaixonava sozinho. Agradeço a transparência, respondi, voltando ao ecrã do computador e continuando a inserir dados como se ela me tivesse acabado de informar sobre uma mudança de horário em vez de desmantelar toda a nossa relação. Ela ficou ali por mais um momento, claramente à espera de caos emocional, lágrimas, súplicas, ou pelo menos algum tipo de reação dramática à sua declaração corajosa. Em vez disso, recebeu o reconhecimento de um homem de negócios sobre termos e condições atualizados. É só isso? Perguntou ela, com a voz ligeiramente elevada. Não vais dizer mais nada? O que gostarias que eu dissesse? Perguntei, genuinamente curioso enquanto continuava a trabalhar nas minhas projeções financeiras. Agradeço teres esclarecido os parâmetros da nossa relação. É informação útil. A confusão no rosto dela era quase divertida. Tinha-se claramente preparado para uma cena muito mais dramática, provavelmente envolvendo-me a implorar-lhe para reconsiderar ou a tentar convencê-la de que o que tínhamos era especial. Em vez disso, estava a tratar a revelação emocional dela como uma atualização de política da sede da empresa. Ela saiu do escritório parecendo perturbada, ligando imediatamente às amigas do clube de leitura que mais tarde celebrariam a sua maturidade emocional e comunicação autêntica, completamente alheias ao facto de que eu já estava mentalmente a reestruturar todo o quadro da nossa relação. O homem que costumava trazer-lhe café especial do café do centro todas as manhãs e planear escapadelas de fim de semana surpresa estava agora a calcular o momento exato em que o nosso contrato romântico tinha expirado e o que isso significava para cada aspecto da nossa economia doméstica partilhada. Terminei os meus relatórios naquela noite com foco em vulgar, a minha mente surpreendentemente clara enquanto comecei a implementar o que privadamente chamaria protocolo de amizade alfa. Implementei o protocolo de amizade alfa com a precisão sistemática de uma reestruturação empresarial, tratando a Âmbar exatamente como trataria o meu amigo da universidade Marcos ou a amiga da minha irmã Kelly. Acabaram-se os batidos matinais que costumava fazer com ingredientes biológicos caros do mercado dos produtores, substituídos por mim a fazer apenas o meu próprio pequeno almoço e a lavar apenas a minha própria louça enquanto ela ficava na cozinha com ar confuso sobre a súbita ausência da sua habitual tigela de açaí com mel importado. Já não fazes batidos? Perguntou ela na terceira manhã, observando-me a preparar o meu simples café e torrada. Estou a fazer o meu batido, respondi, apontando para minha dose individual. Podes usar a liquidificadora depois de eu terminar. O olhar de perplexidade no rosto dela era quase cômico, como se não conseguisse compreender por que é que o serviço de pequeno almoço dela tinha sido descontinuado. Quando o BMW de luxo da Âmbar começou a fazer ruídos preocupantes no fim de semana seguinte, ela aproximou-se de mim com a mesma expectativa que tinha tido nos últimos 2 anos. Tiago, o meu carro está a fazer aquele barulho estranho outra vez. Podes dar uma olhadela neste sábado? Levantei o olhar do meu portátil onde estava a pesquisar carteiras de investimento. Devias provavelmente contactar o teu mecânico ou a assistência. Acho que o teu seguro cobre serviços de diagnóstico.
Mas tu sempre descobres o que está mal, protestou ela, claramente não entendendo por que é que eu estava subitamente indisponível para a resolução de problemas automóveis. Costumava fazer isso quando estávamos numa relação romântica, expliquei de forma factual. Os amigos normalmente não fornecem manutenção de carros gratuita. Tenho a certeza de que qualquer mecânico qualificado te pode ajudar. Os seus sabonetes artesanais favoritos desapareceram da nossa casa de banho partilhada, substituídos por marcas genéricas da farmácia que eu agora esperava que ela contribuísse para comprar. O shampoo caro que ela adorava desapareceu juntamente com os produtos de cuidado de pele de luxo que eu tinha estado a repor mensalmente. Quando ela perguntou sobre a súbita degradação nas comodidades da casa de banho, expliquei que tinha estado a cobrir esses custos como parte da nossa relação, mas como agora éramos amigos, devíamos dividir as despesas domésticas de forma mais equitativa. Não sabia que estavas a controlar despesas de sabonete, disse ela, soando genuinamente magoada. Não estava a controlar, respondi. Estava simplesmente a cobri-las porque pensava que estávamos a construir um futuro juntos. Os amigos normalmente tratam dos seus próprios produtos de cuidado pessoal. A mudança estendeu-se a toda a nossa economia doméstica de formas que ela não tinha antecipado. Parei de ir buscar a sua roupa à lavandaria, descontinuei as suas subscrições de vinho favoritas, e removi-a da minha conta Amazon Prime. Quando ela mencionou querer encomendar algo online, sugeri que talvez quisesse criar a sua própria conta, já que benefícios de entrega partilhados pareciam mais apropriados para casais do que para amigos. A Âmbar inicialmente interpretou estas mudanças como um período de ajustamento temporário, dizendo às amigas do clube de leitura que eu estava a processar e eventualmente voltaria ao normal. Não fazia ideia de que eu tinha permanentemente recalibrado toda a nossa relação baseado nos parâmetros que ela tinha declarado, tratando a declaração dela como um contrato vinculativo que redefinia cada aspecto da nossa interação. O homem que costumava antecipar as necessidades dela e resolver os problemas dela antes mesmo de ela pedir tinha se transformado num colega de casa educado que mantinha limites claros e esperava a participação igual em todas as despesas e responsabilidades partilhadas. O aniversário da Âmbar chegou 6 semanas após a sua declaração, e eu tratei-o exatamente como o aniversário de qualquer amigo casual, com um simples parabéns, por mensagem enviado às 9h47 um vale-presente de 25 euros para Olive Garden que apanhei durante a pausa de almoço. O contraste com anos anteriores era stark e deliberado. No ano passado, tinha orquestrado uma festa surpresa elaborada no restaurante no terraço onde tivemos o nosso primeiro encontro, contratando um quarteto de jazz que ela adorava e trazendo de avião o seu pasteleiro favorito do Porto para criar um bolo personalizado que custou mais do que os pagamentos mensais de carro da maioria das pessoas. Este ano, ela recebeu o mesmo nível de esforço que eu normalmente dava aos aniversários dos meus colegas de trabalho, reconhecimento educado e um gesto genérico que requeria planeamento mínimo ou investimento emocional. É realmente isto tudo que vais fazer pelo meu aniversário? Perguntou ela naquela noite, segurando o vale-presente como se fosse evidência de algum crime terrível. A sua voz carregava uma mistura de incredulidade e orgulho ferido que achei fascinante de uma perspectiva analítica. Pensei que talvez pudéssemos jantar num sítio bonito, ou pelo menos celebrar juntos de alguma forma. Levantei o olhar do meu portátil onde estava a rever carteiras de clientes, genuinamente surpreendido pela expectativa dela. Podemos definitivamente ir jantar se quiseres. Queres dividir o custo daquele restaurante tailandês novo no centro? Ouvi dizer que o pad thai deles é excelente. A expressão no rosto dela mudou através de várias emoções, confusão, mágoa, depois algo que se aproximava de pânico quando as implicações completas da nossa relação redefinida a atingiram. Dividir o custo? Tiago, é o meu aniversário. Certo. E é por isso que te comprei o vale-presente, respondi, apontando para o cartão do Olive Garden em cima da nossa mesa de café. Isso deve cobrir a tua parte do jantar em praticamente qualquer sítio que queiras ir. As suas amigas do clube de leitura que tinham elogiado a sua honestidade emocional provaram estar misteriosamente indisponíveis para a celebração real de aniversário, deixando-a passar a noite sozinha enquanto eu assistia ao meu encontro mensal do clube de xadrez no centro comunitário. Quando ela tinha deixado pistas sobre planos de jantar mais cedo, eu tinha genuinamente oferecido dividir o custo de comida takeaway como colegas de casa fazem usando o próprio quadro dela sobre o nosso estatuto de relação redefinido.
A ironia não se perdeu em mim que as mesmas amigas que tinham celebrado a sua corajosa declaração de sentimentos autênticos estavam em lado nenhum quando ela precisava de apoio emocional real. Não posso acreditar que me estás a tratar assim, disse ela quando voltei do clube de xadrez por volta das 10 da noite, encontrando-a sentada no nosso sofá rodeada pelos restos de um jantar a solo que tinha encomendado do Uber Eats. Como exatamente? Perguntei, pendurando o casaco e instalando-me na minha cadeira de leitura com um livro de planeamento financeiro em que tinha estado a trabalhar. Como se eu não importasse nada para ti. Considerei as palavras dela cuidadosamente, da forma como analisaria um cenário de investimento complexo. Isso não é preciso, Amber. Estou a tratar-te exatamente como me pediste para te tratar, como alguém por quem tem sentimentos reais, apenas não do tipo amoroso. Os amigos importam para mim, mas não recebem gestos românticos, celebrações elaboradas, ou subsídios financeiros. Isto é como a amizade autêntica se parece. O contraste stark entre este aniversário e anos anteriores quando eu tinha alugado locais inteiros, coordenado com a família dela, e passado semanas a planear elementos surpresa finalmente começou a rachar a confiança dela na decisão. Ela olhou para mim por um longo momento, provavelmente percebendo pela primeira vez que a declaração dela tinha consequências permanentes que se estendiam muito além de simplesmente mudar a etiqueta na nossa relação. A mulher que se tinha elogiado pela maturidade emocional estava a descobrir que maturidade vinha com responsabilidades adultas que não tinha antecipado. A infraestrutura financeira oculta da nossa relação tornou-se brutalmente aparente no mês seguinte quando sistematicamente removia a Amber de cada conta partilhada, associação e serviço que tinha estado a cobrir como parte da nossa parceria romântica. Comecei com o seguro de saúde, explicando calmamente que o plano premium da minha empresa permitia cobertura para cônjuges e dependentes, mas não para amigos que tinham explicitamente esclarecido seus sentimentos não românticos. Estás a remover-me do teu seguro de saúde? Perguntou ela, olhando para a carta de notificação oficial que tinha colocado no balcão da cozinha ao lado do seu café matinal. O período de inscrição anual é no próximo mês, por isso precisava de atualizar os meus beneficiários e cobertura, expliquei enquanto revia as minhas próprias opções de seguro no portátil. Vais precisar de obter cobertura através do teu estúdio de cerâmica ou investigar planos do mercado. Posso enviar-te alguns links para te ajudar a comparar opções se quiseres. O seu estúdio de cerâmica a tempo parcial, que mal gerava 1.500 euros de receita mensal, nunca tinha oferecido benefícios de saúde. Algo que não importava quando estava coberta sob o meu plano abrangente que me custava 420 euros adicionais mensalmente. Depois veio a Associação do Continente, a minha conta Amazon Prime, e o plano familiar de telemóvel que lhe tinha estado a poupar quase 200 euros por mês. Não entendo por que estás a ser tão sistemático sobre isto, disse ela, observando-me atualizar informação de contas em múltiplos websites enquanto ela ficava atrás da minha cadeira como uma supervisora a rever o meu trabalho. Estes são apenas ajustes práticos, respondi, clicando através de outra página de configurações de conta. Estava a cobrir estas despesas porque pensava que estávamos a construir um futuro financeiro partilhado. Como esclareceste que somos amigos, faz sentido separar as nossas contas e deixar cada pessoa tratar das suas próprias associações e serviços. A associação de ginásio de luxo desapareceu juntamente com os serviços de streaming high-end e entregas mensais do clube de vinho que tinha estado a tratar como investimentos de relação em vez de manter um registro detalhado. Quando seu estúdio de yoga favorito carregou no cartão de crédito dela 350 euros pelo pacote mensal ilimitado que tinha estado a desfrutar, a realidade atingiu com precisão matemática. Não fazia ideia de que estavas a pagar tudo isto, admitiu ela, sentada em frente a mim na nossa mesa de jantar enquanto revia uma pilha de faturas que subitamente se tinham tornado sua responsabilidade. Não estava a pagar coisas, corrigi, levantando o olhar da minha própria folha de cálculo de planeamento financeiro. Estava a investir no nosso estilo de vida partilhado porque pensava que éramos parceiros a construir algo juntos. Há uma diferença significativa entre caridade e investimento. O seu cartão de crédito, que ela tinha assumido ser a sua própria conta, revelou-se ser um cartão secundário no meu perfil de crédito excelente, algo que descobri quando estava a rever os meus extratos mensais. Cancelá-lo deixou-a lutar para estabelecer a sua própria identidade financeira com o seu rendimento limitado e historial de crédito virtualmente inexistente. Tiago, a minha pontuação de crédito é aparentemente 540, disse ela, olhando para o ecrã do telemóvel em incredulidade depois de se candidatar ao seu primeiro cartão de crédito independente. Como é isso sequer possível? Nunca construíste crédito no teu próprio nome, e expliquei,
continuando a trabalhar nas minhas projeções de orçamento trimestral. O cartão que tens usado estava anexado à minha conta, por isso todo o historial de pagamento positivo estava a construir o meu crédito, não o teu. Vais precisar de começar com um cartão garantido ou talvez perguntar ao teu banco sobre opções iniciais. Quando o prêmio do seguro automóvel dela saltou para 412 euros mensais sem o meu desconto multiveículo, o verdadeiro custo da sua declaração de sentimentos honestos começou a atingir a conta bancária dela com precisão matemática implacável. Tinha estado a subsidiar o estilo de vida dela numa quantia superior a 3.000 euros mensalmente, tratando como um investimento no nosso futuro partilhado em vez de manter pontuação, e ela estava a descobrir que independência vinha com uma etiqueta de preço que nunca tinha calculado. A mulher que se tinha elogiado pela autenticidade emocional estava a aprender que relações adultas autênticas requeriam responsabilidade financeira adulta autêntica. Desesperada para provocar qualquer reação emocional que provasse que eu ainda me preocupava com ela romanticamente, a Âmbar começou a encenar cenários cada vez mais dramáticos desenhados para rachar o meu novo comportamento apenas amizade. Começou a deixar os seus projetos de cerâmica estrategicamente colocados por todo o nosso espaço de trabalho partilhado, belas peças de cerâmica que sabia que eu sempre tinha admirado, esperando que eu comentasse sobre elas da forma como costumava quando passava 20 minutos a analisar as técnicas artísticas dela e encorajar o desenvolvimento criativo dela. Em vez disso, simplesmente movia-as para áreas de armazenamento apropriadas quando interferiam com o meu próprio trabalho, tratando-as como qualquer colega de casa trataria pertences de outra pessoa deixados em espaços comuns. Costumavas adorar falar sobre a minha arte, disse ela uma noite, observando-me cuidadosamente realocar um vaso esmaltado que tinha posicionado diretamente em frente ao monitor do meu computador. É trabalho bonito, respondi, colocando-o na prateleira de arte designada que tínhamos estabelecido para as peças dela. Tenho a certeza de que os clientes do teu estúdio de cerâmica apreciam a tua habilidade. O tom clínico da minha resposta, como se estivesse a comentar sobre o trabalho de um estranho numa abertura de galeria, visivelmente frustrou-a. Começou a tocar a nossa antiga playlist de aniversário em repetição através das colunas da casa, enchendo nosso loft com canções que tinham sido banda sonora de jantares românticos, viagens de fim de semana, e noites tranquilas quando costumávamos planear o nosso futuro juntos. Respondi comprando auscultadores com cancelamento de ruído e continuando meu trabalho sem reconhecer a manipulação musical, tratando a banda sonora emocional dela como ruído de fundo que não tinha relevância para as minhas atividades atuais. Não te lembras do que aquela música significa para nós? Perguntou ela durante uma tentativa particularmente óbvia quando tocou a música da nossa primeira dança no casamento da irmã dela. Lembro-me de estar a tocar no casamento da Raquel, respondi, não levantando o olhar dos meus relatórios financeiros. Bonita música. Mas devia provavelmente fazer algum trabalho. Quando ela acidentalmente começou a usar as minhas camisas em casa, as mesmas que costumava pedir emprestadas para manhãs preguiçosas de domingo quando cozinhávamos o pequeno almoço juntos e líamos o jornal na cama, respondi com a preocupação prática de um colega de casa responsável. Tens várias das minhas camisas, mencionei casualmente enquanto fazia roupa. Vou precisar delas para o trabalho esta semana. Diz-me se precisares de ajuda a separar a tua roupa da minha. A tentativa dela de recriar o outfit do nosso primeiro encontro, completo com o vestido azul que sabia que eu sempre tinha adorado e o perfume que tinha usado naquela noite há 2 anos, resultou em mim a cumprimentá-la por estar bonita para os planos que tens esta noite, antes de voltar aos meus podcasts financeiros com o mesmo entusiasmo que mostraria pelas preparações de jantar de um vizinho. Quando ela desabou a chorar sobre se sentir sozinha e desconectada, alegando que a nossa amizade não estava a fornecer o apoio emocional que precisava, respondi com o mesmo distanciamento útil que ofereceria a qualquer amigo a experienciar dificuldades relacionais. Já consideraste juntar-te a alguns grupos de hobby locais? Sugeri, pausando o meu podcast e dando-lhe a minha atenção completa da forma como faria para qualquer amigo a pedir conselho. Há uma coletiva de cerâmica no centro que pode ser boa para networking, e acho que o centro comunitário tem atividades sociais para pessoas que procuram expandir o círculo social. Também podes querer considerar arranjar um animal terapêutico se te estás a sentir isolada. A ausência completa de ciúme, possessividade, ou qualquer tentativa de resolver a solidão dela resumindo a nossa relação romântica forçou a Âmbar a confrontar a realidade de que tinha eliminado com sucesso cada vestígio de investimento romântico da nossa interação.
As minhas sugestões eram genuinamente úteis e entregues com o tom carinhoso de um bom amigo, mas não continham qualquer pista de que me via como a solução para as necessidades emocionais dela ou que era afetado pela angústia dela de forma pessoal. Quando o arrendamento do nosso loft no centro chegou para renovação 4 meses após a declaração da Amber, anunciei calmamente durante o pequeno almoço que tinha comprado um apartamento de um quarto no distrito financeiro, com um fecho marcado para o mês seguinte. A notícia atingiu-a como uma auditoria financeira revelando perdas catastróficas, a caneca de café dela congelando a meio caminho dos lábios enquanto processava o que isto significava para a situação habitacional dela. "Compraste um lugar sem me dizeres?", perguntou ela, a voz subindo em direção ao pânico quando as implicações se tornaram claras. Sem sequer discutir isso. Levantei o olhar dos documentos imobiliários que estava a rever, genuinamente surpreendido pela reação dela. Mencionei que estava a ver apartamentos há algumas semanas quando perguntaste sobre os meus planos de fim de semana. Não percebi que precisavas de atualizações sobre as minhas decisões financeiras pessoais. A distinção era crucial. Tinha tratado a compra do apartamento exatamente como qualquer decisão importante que amigos podem partilhar uns com os outros, mencionando-a casualmente sem procurar o input ou aprovação dela porque a opinião dela já não era relevante para as minhas escolhas habitacionais. "Mas e o nosso arrendamento aqui?" "E eu?", perguntou ela, gesticulando em volta do loft que tínhamos partilhado por 2 anos, onde tinha assumido que continuaríamos a viver indefinidamente apesar de ter redefinido a nossa relação. "O teu nome não está no arrendamento", respondi, voltando à minha papelada. "Já dei aviso ao senhorio de que não vou renovar. Precisas de decidir se queres assumir o arrendamento tu próprio ou encontrar habitação alternativa. Posso fornecer uma referência se precisares de uma para candidaturas de arrendamento." A confissão frenética dela saiu aos tropeções naquela noite depois de ter passado o dia a calcular custos de arrendamento e a perceber que a renda de 3.000 euros mensais do loft estava completamente além do rendimento do estúdio de cerâmica dela. "Tiago, acho que cometi um erro terrível", disse ela, sentada em frente a mim na nossa mesa de jantar enquanto eu organizava minha folha de cálculo de cronograma de mudança. "Tenho estado a pensar sobre o que disse, sobre os meus sentimentos, e percebo que estava errada. Amo-te. Realmente amo-te, e quero que tentemos outra vez." Guardei a minha folha de cálculo e dei-lhe a minha atenção completa, da forma como faria para qualquer amigo a experienciar uma crise de vida importante. "Parece que estás a lidar com muito estresse agora", respondi com preocupação genuína. Transições de vida importantes muitas vezes fazem as pessoas reconsiderar decisões passadas. Isso é completamente normal e compreensível. O tom clínico da minha resposta, tratando a revelação romântica dela como um fenômeno psicológico em vez de uma declaração pessoal, fez-se atentar a uma abordagem mais direta. "Estou a dizer que quero estar contigo romanticamente outra vez. Quero que nos mudemos para o lugar novo juntos e voltemos a como as coisas eram." Considerei as palavras dela cuidadosamente, aplicando o mesmo pensamento analítico que uso para consultas de clientes. "Agradeço partilhares os teus sentimentos, mas a minha capacidade para amor romântico requer reciprocidade mútua desde o início", expliquei pacientemente. "Como declaraste claramente as tuas limitações há 6 meses, adaptei-me permanentemente para respeitar as tuas fronteiras. Amizade é o que ofereceste, e amizade é o que temos." Quando ela me implorou para apenas nos dar outra oportunidade, apresentei-lhe uma análise detalhada de utilidades, depósitos de renda e custos de mudança que precisaria de tratar independentemente, juntamente com uma lista de apartamentos acessíveis na sua faixa de preços real que tinha pesquisado durante a pausa de almoço. "Quero ter a certeza de que a tua transição corre suavemente", disse, entregando-lhe a pasta de listagens de arrendamento. Destaquei os que permitem animais de estimação no caso de decidires arranjar aquele companheiro terapêutico de que falamos. A pasta representava horas de pesquisa, esforço genuíno para ajudar a ter sucesso independentemente, e absolutamente zero consideração de resumir a nossa relação romântica. Ela olhou para as listagens de apartamentos como se fossem evidência da sua falha completa em reclamar o que tinha voluntariamente descartado. Finalmente entendendo que a minha amizade vinha com apoio prático útil, mas nenhuma vulnerabilidade emocional ou investimento romântico. O meu gesto final no dia da mudança envolveu apresentar a Amber com uma caixa de joias elegante de mogno que tinha encomendado de um artesão local, criando um momento de esperança desesperada que cintilou através do rosto dela como luz de vela antes de ser extinta pela realidade. "Tiago, o que é isto?", perguntou ela, as mãos tremendo ligeiramente enquanto aceitou a caixa lindamente polida.
provavelmente imaginando que eu estava prestes a pedir-a em casamento ou pelo menos oferecer alguma reconciliação romântica que restauraria o acesso dela à vida que tinha dado por garantida. Apenas um presente prático para ajudar com a tua transição, respondi, observando-a cuidadosamente abrir a tampa articulada para revelar não um anel de noivado, mas chaves para um escritório de empresa de gestão de propriedade juntamente com um acordo de arrendamento para um estúdio que já tinha garantido e pago o primeiro mês de renda como que chamei um gesto de amizade. O estúdio estava numa vizinhança decente dentro do orçamento dela, perto de transporte público, e tinha boa luz natural para o trabalho de cerâmica dela. Tinha passado tempo considerável a pesquisar opções que apoiariam o sucesso dela como adulta independente. Encontraste-me um apartamento? Perguntou ela, a voz mal acima de um sussurro enquanto examinava os documentos de arrendamento com a mesma expressão que alguém pode usar ao receber um diagnóstico terminal. Queria assegurar a tua transição suave para a vida independente, expliquei com o cuidado genuíno de um amigo preocupado a ajudar alguém a navegar uma mudança de vida difícil. O estúdio tem iluminação excelente para a tua arte, e a renda está bem dentro da faixa de rendimento da tua cerâmica. Também incluí informação de contato para algumas coletivas de cerâmica locais que podem ajudar com networking e oportunidades de rendimento adicionais. O rosto dela passou por confusão, gratidão e desilusão esmagadora enquanto percebeu que eu tinha sistematicamente eliminado cada vestígio de dependência romântica, infraestrutura e planeamento futuro da nossa relação enquanto mantinha aderência perfeita às preferências declaradas dela para interação apenas amizade. O apartamento representava apoio prático pensativo entregue com a distância emocional de um assistente social a ajudar um cliente a alcançar estabilidade habitacional. É realmente isto então, disse ela, observando-me carregar o último dos meus pertences para o meu novo Tesla Model S, uma compra que tinha feito sem a consultar já que amigos não fazem decisões financeiras conjuntas ou procuram aprovação para escolhas de vida importantes. Estás realmente a seguir em frente completamente. Pausei na arrumação para lhe dar a minha atenção completa, reconhecendo que ela estava a processar a finalidade da nossa relação mudada. Segui em frente há 6 meses quando esclareceste os teus sentimentos, respondi com um tom paciente que usaria para explicar conceitos financeiros básicos a um cliente confuso. Tenho estado a respeitar as tuas fronteiras desde então, tratando-te exatamente como me pediste para te tratar, como alguém por quem tem sentimentos reais, apenas não do tipo amoroso. A ironia da situação dela tornou-se cristalina naquele momento. Tinha conseguido com sucesso exatamente o que tinha pedido, uma relação com alguém que não estava romanticamente investido no bem-estar emocional dela, alguém que a tratava com respeito amigável mas sem apego apaixonado ou planeamento futuro. Enquanto me afastava do loft onde tínhamos vivido juntos por 2 anos, refleti sobre o anel de noivado que estava agora devolvido ao joalheiro, o discurso de pedido que tinha estado a ensaiar, e a lua de mel europeia que tinha estado secretamente a planear antes da declaração de limitações emocionais dela me ter salvado de fazer um investimento catastrófico em alguém que me via como conveniente em vez de essencial. O fundo que tinha destinado para o nosso casamento estava agora a financiar a minha viagem a solo ao Japão, onde planeava passar 3 semanas a explorar mercados financeiros, a aprender sobre estratégias de investimento e a desfrutar da companhia de pessoas que apreciavam a minha presença em vez de meramente a tolerar em troca de subsídios de estilo de vida. 6 meses mais tarde, amigos mútuos dir-me-iam que a Âmbar tinha voltado a viver com os pais depois de lutar para manter o estilo de vida independente dela, que mencionava frequentemente a nossa relação como a melhor coisa que tinha perdido, e que finalmente tinha entendido a diferença entre ter alguém que a amava e ter alguém que simplesmente desfrutava da companhia dela enquanto ela acontecia estar por perto.